Porque a vida é uma só, cara. A vida é uma só, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. E não somente viagem, cara. Você ama música, você tem que viver o que você ama. Uhum. Você ama, meu irmão, sei lá, passar um tempo com a tua família, você vai viver isso da melhor forma possível, entendeu? Forte. Então é isso que eu aprendi, entendeu? A gente tem que fazer isso. Não adianta você, passar a vida inteira. Isso nem tá relacionado a dinheiro, a nada disso não, mas não adianta você passar a vida inteira só esperando que o seu futuro vai ser melhor e você esquece o presente, cara. Entendeu? Então, se você ama alguma coisa, você viva essa coisa com a melhor intensidade possível, a intensidade que seja mais saudável para fazer para você. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Vinilcast, mais um episódio. Hoje o assunto é viagem, coisa de mochileiro, né? É isso aí. E aí a nossa bio, Tonzão? Então, só queria lembrar pra vocês aí que a gente tem um QR Code aí do lado, tem o número também, se você não quiser escanear, para você fazer aquela contribuição, se você achar que os nossos conteúdos são relevantes. Curta, comente e compartilha, valeu? Vamos falar aqui do Leandro Mota, professor de inglês com 43 anos, é um mochileiro experiente que já explorou mais de 20 países, incluindo a América do Sul, Central, Oceania, África e Ásia, com experiência como tradutor e radiooperador. Leandro também se dedica ao cicloturismo e ao remo, realizando aventuras como uma bike trip pela Ilha de Páscoa e o Atacama e remadas pela Costa Verde e Ilha Grande. Eu passei um Eita! tempinho longe de casa, né, cara? Ô, que isso! Passei uma Maneiraço, pá de cara. tempo longe de casa, cara. Isso aí. Então, irmão, seja bem-vindo aí. Pô, obrigado pela Te agradeço aí oportunidade. pela presença. Fico muito feliz de estar aqui, encontrando meu amigo Wellington, que eu não vejo há um tempinho também. Ele me conhece até Ah. como Wellington, de tanto tempo que... É, cara. É mesmo. O pessoal sabe que seu nome é Wellington, né? Ah, dificilmente, sabe? Agora sabe, Agora. agora ficou. É bom que todo mundo sabe que não tem roteiro, que É não isso tem aí. nada. Então, cara, se quiser fazer uma apresentação sua, ou se já quiser partir do princípio de como é que foi essas ideias de começar a migrar. Cara, dificilmente eu faria uma apresentação melhor do que o Tom. Ah. Tá? Mas, cara, eu sempre gostei, cara, de outras culturas. Eu falo inglês desde os meus 13, 14 anos. Caramba. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui morar fora, assim, com 26 anos. Eu Uhum. vendi um carrinho que eu tinha, peguei a grana, comprei dólar, na época dava, né, cara? Você Sim, sim. fazia uma graça e passei aí um ano fora. Maneiro, Bem maneiro. bacana. E, tipo, o tempo foi passando e eu passei a me dedicar bastante, boa parte da minha vida pra isso, cara. Assim, Uhum. eu tinha sempre como objetivo, eu vou mirar aqui em um lugar que eu quero conhecer, vou fazer uma força e vou conhecer esse lugar, vou conhecer a cultura e tudo mais. E o que despertou essa vontade, assim, de conhecer culturas, de sair? Você é meio desapegado? Como é que é? Cara, eu sempre fui um pouco desapegado, Aham. mas acho que não no limite de, tipo, esquecer tudo. Eu sempre soube que eu poderia voltar e ter uma hub, assim. Sempre Uhum. soube que eu teria um lar me esperando, mesmo que eu ficasse Sim. 3, 6 meses, um ano fora. Mais ou menos sempre foi esse tempo de viagem. Uhum. Já fiquei 3 meses fora, já fiquei 6, já fiquei um ano, já fiquei também um mesinho de férias só, tá entendendo? Mas, cara, como eu te falei, eu sempre gostei, né, cara? Tipo, é muita coisa que dá pra gente falar. Assim, e são muitas fases, são muitas camadas que a gente vai passando, Uhum. sabe? Tipo, o primeiro contato que eu tive com o que era de fora da nossa cultura, e vale citar aqui, cara, que depois de um tempo eu passei a admirar a cultura que a gente tem, e passei a viajar também, conhecer bastante da nossa cultura nacional, que é riquíssima, muito maior do que de vários outros lugares fora do Brasil que eu já tive. Então, o primeiro contato foi com a cultura anglófona, né, cara? Música,
banda que a gente toca, a gente fica, pô, eu quero ir pra Califórnia pra ver as bandas que eu gosto e tal. Uhum, E depois você começa a ver que é muito além disso. Você conhece outras pessoas que acabam alimentando muito mais essa vontade que você vai ter de viajar, que você vai ter de conhecer outros lugares. Isso acaba aumentando cada vez mais. Quanto mais você viaja, mais você vê que você viajou pouco. Essa é a dinâmica da coisa, Caraca. entendeu? aham. E assim, se você tivesse que partir de um ponto, assim, como é que foi tua trajetória? Com quantos anos você foi para um país aqui? Depois disso você voltou e fez mais o quê? Pode contar aí É, o teu cara, trajeto. assim, a primeira vez eu pô, tava trabalhando, o primeiro trabalhozinho legal que eu tive foi em 2006, por aí. Uhum. Aí eu peguei a grana de férias, assim, juntei, fui pra Argentina e pro Uruguai. E aí é o que eu tô te falando. Já fiz amizade, eu fiquei no hostel, fiquei uns 20 dias em um meio hostel, algo que foi um erro, né? Porque, pô, tipo, primeira vez que eu tô viajando, vou pegar esse hostel aqui, pô, paguei 20 diárias. Aí no terceiro, quarto dia eu já tava enjoado daquele lugar, já queria conhecer outro. Só que Aham, Ficou você tava preso lá. fiquei preso preso. lá. Tanto que eu abandonei com uns 10, 15 dias. Cara, você lembra do. O Wellington, o Tom conhece o amigo que foi comigo. Você lembra do Diogo? Lembro. Então, um amigo nosso, eu viajei com ele no 10º dia. 12º, pô, a gente precisa ir para outros lugares. A gente começou a conhecer outros lugares, abandonamos nossa diária. E daí a Argentina, a gente conheceu São Telmo, só aquela parte meio metropolitana, e a gente conseguiu ir para o Uruguai. A gente pegou Uhum. um barco, atravessamos o Mar del Plata, fomos lá para o Uruguai, Colônia e Montevidéu. E essa foi a primeira viagem que eu tive. Eu voltei já com vontade de viajar, cara. Voltei já falando, cara, quero fazer isso de novo, quero fazer isso por mais tempo. E aí foi isso, um ano me preparando e eu comprei um curso na Nova Zelândia. Né? Na verdade, foram duas formações que eu fiz lá. Um curso de inglês, assim, para ter alguma coisa para estudar. Eu fiz uma também de Tourism and Business. É tipo de agente de viagem, para você montar pacote e tudo mais. Que, assim, eu fiz, mas eu não tenho a menor ideia do que é aquilo hoje, cara. Aham. Não tenho a menor ideia do que eu estudei, de verdade. Sim. Mas foi legal. Aí, mais uma vez, eu cheguei na Nova Zelândia, isso em 2008. Uhum. E aí tem história pra caramba. Eu cheguei em Auckland, que é a maior cidade, não é a capital da Nova Zelândia, muita gente acha que é e tal, mas é a maior cidade. Então eu fiquei uns 3 meses lá, foi quando eu fiz os cursos. Eu já era professor de inglês, então fiz uma prova de proficiência lá e tudo mais. E quando terminou essa parte de formação, né, Uhum. eu decidi ficar no país viajando e trabalhando. Então eu comecei a trabalhar com plantação, cara. Trabalhei com plantação de kiwi, trabalhei em plantação de empacotamento de uva também. Uhum. E foi bem legal. Daí eu ficava num lugar, eu ia pra um fazendão, ficava lá tipo 2 meses trabalhando, já tinha grana pra viajar por mais 2 meses. E nessa eu consegui viajar. Cara, eu conheço a Nova Zelândia do extremo norte até o extremo sul, Caraca, sabe? cara. É muito Como é que tu legal. conciliava o teu trampo aqui no Brasil pra fazer as Não, paradas lá? conciliar eu não conciliei. Esse episódio eu abandonei tudo, Tu cara. largou tudo Eu pra lá, né? abandonei tudo. Eu saí no comecinho do ano e voltei no comecinho do ano seguinte. Você ficou um Eu ano saí em fora. 2008, fiquei 11 meses, na verdade. Aham. Aí eu saí em 2008, voltei em 2009, comecinho de 2009. E foi uma experiência, cara, que se eu tivesse 10 vidas, eu faria 10 vezes, sabe? Maneiro, maneiro. E foi bem legal, cara. E eu lembro disso, cara. Eu lembro uma coisa muito marcante minha, que talvez tenha sido o país que eu conheci melhor, né? Uhum. Porque eu realmente estava disposto a passar a maior parte do tempo na estrada. Eu fui pro extremo norte, que é uma pontinha, assim, tipo uma cordilheirazinha pequenininha, que termina numa pontinha chamada Cape Reinga. Uma galera chama de Caipirinha. Pô, vamos lá pra Caipirinha e tal. E lá no... Eu não cheguei, assim, geograficamente eu não cheguei no extremo sul, que a última parte da Nova Zelândia é uma ilha. Mas eu cheguei num lugar, cara, chamado Milford Sounds. É um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Um fiord, sabe, com montanha, gelo em cima, o mar passando no meio e um Nossa, montão de cachoeira. A parada é cinematográfica, sabe? irado. É muito maneiro. E assim, você foi sozinho nessa viagem, no Fui caso. sozinho, né? Depois disso eu fui sozinho em E, todas as e viagens. você começou a formar elos, conhecer pessoas, se Sim, sim, entrosar? sim. Eu Como tenho é que foi esse amigos ainda. processo? Eu tenho amigos ainda que eu falo desde essas épocas. Saía puxando assunto, pedindo informação, como que era? Então, é o clima de hostel, né, cara? De clima de mochileiro. Aham. Você chega num lugar, tá todo mundo na mesma situação, então geralmente
Você vai ter um Ah, momento que todo mundo se encontra, a galera faz uma inteira pro rango, ou vamos pra um bar tal e tal, aí você vai se e nada programa. programado, né? Tipo, chegou Nada num programado, lugar, cara, aí nada olhou pra um e falou, pô, você também tá. É, por aí, por aí. Não, na Saquei. verdade, assim, se você se programar e você viaja nessa pegada Uhum. de backpacker, você vai se desprogramar, você não vai seguir o seu roteiro. Porque sempre você vai encontrar algo mais interessante. Ou então Aham. você vai chegar, pô, cara, amanhã eu tô indo pra tal lugar. E a pessoa fala, pô, se eu fosse você, cara, ao invés de ir pra tal lugar, você pode ir pra tal lugar que é pertinho, tá? Que é muito mais maneiro. Aí Aí você já. segue a dica e vê que é muito mais legal. Aí você vai mudando tudo, descobrindo Aham. coisa nova. Sabe? Esse tipo de viagem é muito legal. Teve algum lugar assim que você ficou, caraca, só tem isso aqui pra comer, todo lugar que eu vou, um bagulho assim que não era muito maneiro. Cara, eu gosto muito de experimentar, bicho. Então, cara, essa viagem da Argentina eu achei a comida ruim, assim. É. Achei ruim, ruim e cara na época. Depois eu fui de novo em 2017 ou 18. Aí eu fui pra outros lugares. Eu fui pra Mendoza e fui pra algum outro lugar, cara. Bariloche. Eu fui pra Bariloche e pra Mendoza. E achei um pouquinho melhor lá, mas assim, não me animou, não. E teve lugar, assim, que era muito parecido com o Brasil. Hum. Tipo, eu fui pra Nicarágua, num Uhum. rolê que eu dei pela América Central. E, pô, eu cheguei e vi lá o cardápio, pô, vou pedir isso aqui. Era. Eu esqueci agora, cara, qual era o nome da parada. Mas eu pedi e veio um pratinho de feijão, arroz, ovo, um bife, assim. Eu- O PF Caraca. É o tradicionalzão, PF, tá cara, que ligado? eu como no almoço, assim. Sabe? Esqueci o nome da parada, acho que é Gaio Pinto, um negócio assim. Tá E tipo ligado? assim, algum bagulho bizarro, tipo ônibus de madeira, Pô, tem trem, pra não sei o que caraca, lá. pra caramba, cara. Né, eu me lembro que a Pô, gente já chegou a trocar algumas ideias sobre sim, as tuas sim. viagens. Eu tenho até uma pergunta aqui que eu tô esperando o momento pra Pô, fazer, que eu acho que vai ser excelente, excelente. engraçado, cara. Pô, a parada mais surreal, talvez seja mais surreal, de repente vem outra na minha mente. Mas a parada mais surreal que aconteceu foi o seguinte: quando eu tava na Nova Zelândia, eu fui para Samoa. Eu fiquei um mês na ilha de Samoa. Tipo, é, faz parte da Polinésia, né? Eu Uhum. cheguei lá, sabe, com uma grana, eu tava, porra, viajando com pouca grana, não calculei legal. E a parada não era tão barata igual eu imaginava, era barato, mas não era tão barato. E a grana começou a acabar, acabar, acabar. Eu fui morar com uma tribo, fiquei com uma tribo, cara. Polinésia, Caraca, fiquei com mano. uma tribo não, perdão, mas uma aldeia polinésia. E isso foi surreal, cara, isso foi E surreal. lá, tipo assim, te acolheram, mas É, você se cara, ofereceu pra fazer algum tipo de serviço? Ou como é que foi isso? cara, eu lembro que, então, me levaram pra escola de um garoto lá da tribo, devia ter uns 16 anos, e eu ensinei futebol pra ele. Agora você me pergunta se eu sei jogar futebol. Eu não sei jogar futebol. Mas o bagulho era tão. Pra eles era tão novidade, tanta novidade. Os caras Aham. sabiam, por exemplo, quem era Pelé, quem era Ronaldinho, tá ligado? Sim, E, pô, sim. ensina futebol brasileiro e tal. Eu peguei a bola, fiz uma formaçãozinha de 4 mais o goleiro e tal. Fiquei jogando. E o esporte deles é o rugby, tá Caraca, entendendo? mano. Uhum. Então os caras estão na. Eles estão muito acostumados com a pegada de rugby. Inclusive a seleção samoana é muito boa. E foi muito maneiro, foi uma Caraca. experiência. Caraca, meu, eu ensinei futebol, tá ligado? O que Mano, eu vou ensinar agora? tipo assim, Crochê? na minha cabeça, eu acho assim que isso é um ato de coragem, tá ligado? Pô, Eu, muita. eu, assim, eu teria medo. Você, assim, em algum momento já se sentiu ameaçado? Você passou por algum tipo de, de uma situação que você ficasse com medo de sofrer alguma coisa? Já aqui no Brasil várias vezes, pô. Pô, você pega o Waze lá pra você entrar. Aqui é pior do Aqui é que pior tudo do que que você qualquer passou lá lugar. fora. Sinceramente, aqui é pior que qualquer lugar, cara. Mas alguém te tratou já Infelizmente. com preconceito, alguma parada assim? Pô, cara, não. É Não, mesmo? mas eu sei que tratam. Aham. Eu sei que algumas pessoas são tratadas, principalmente quem não fala a língua. Infelizmente, É, porque teu inglês é muito isso bom, né? acontece. Eu sou fluente, eu falo há muito tempo. Mas como é que despertou essa parada? Assim, pô, vou aprender inglês com 13, 14 anos, você falou Pô, que já bicho, falava. música, cara. Música. Porque Basicamente é isso. antigamente não tinha tanta assim, É. gente falando inglês benzão, né? É Se tinha mesmo. encarte de CD, se tinha dicionário, era muito mais difícil, Sim, entendeu? sim. Era E muito você mais é difícil. autodidata no inglês ou... Cara, eu cheguei a fazer curso por um tempo, eu não terminei meu Aham. curso de inglês, mas o 80% do que eu aprendi foi até depois da faculdade. Eu fiz letras, sou formado em letras, Uhum. mas muito do que eu aprendi foi na prática mesmo, entendeu? Maneiro, Dando maneiro. aula, viajando Aham. e estudando bastante por conta própria, tentando me aperfeiçoar e tudo mais. A gente vai aprendendo cada dia mais um pouco, cara. Já que a gente tá falando de línguas, eu vou te perguntar aquela história. Essa eu achei engraçado quando tu me contou. Aquela história daquela tribo que tinha aquele dialeto percussivo lá, esquisito, tá ligado? Ah, não.
Tem, pô. Então, eu entrei em contato com várias línguas diferentes. Inclusive, assim, pô, como eu falo inglês e espanhol tranquilo, falo bem espanhol também, chegou um momento que não era mais novidade, eu me sentia muito confortável Uhum. em viajar. Eu ia pro Chile. Eu chegava no aeroporto, no Chile, pegava um ônibus, ia pro lugar que eu queria ir, tipo, local, assim, Sozinho, sabe? Local, tranquilo. tranquilão, mochilinha nas costas. E daí eu fiquei meio que entediado com isso, entendeu? Eu Uhum. passei depois a viajar para lugares que eu não iria falar a língua local. Isso foi muito legal, sabe? África do Sul, você tem a língua Xhosa. A língua Xhosa é a língua que fala com clique. Abunabile. Essa porra é Caraca, mano. É. Baby. Tem que ter um Sim, clique no tem meio. Deus, estalo. não. E eu, por curiosidade, me enturmei com a galera. Perguntei, vem cá, mas como é que essa parada, tipo, tinham 3 cliques? Eles falaram que tinham 3. E talvez, eu não sei se alguém estiver assistindo que saiba, de repente existe mais. Eu lembro que eles me mostraram, tipo, um que era aqui no meio e um que era... Eram 3 diferentes, tá Bizarro. ligado? E era muito maneiro, que tipo, eu fiquei pensando, porra, se o cara vai... Tipo, a mulher tá traindo o cara, o maluco se esconde embaixo da cama, assim, sabe? Eles vão trocar uma ideia. Não dá pra você sussurrar. E você vai ser pego, sabe? A primeira coisa que eu pensei, pô, você vai entrar num lugar, meu irmão, vai fazer alguma coisa ruim lá, pô, o cara entra, um ladrão. Eu preciso que eu não quero ser descoberto aqui. Não dá, Sim, tá sim, ligado? sim, Não dá total. pra você sussurrar, Total. cara. O cara vai Imagina contar uma parada. um culto vai conversar aqui do lado. Vou falar mal do Lendo aqui. É isso aí, cara. Todo É isso aí. cara já tava sabendo. E, pô, é muito interessante. Eu lembro pegando ônibus também, a mesma coisa. Pegando van, a galera conversando assim, normal. É bem maneiro. Pô, imagina os carinhas da van que estão gritando. Dom Até Bosco, o não sei o que, túnel, sei lá, eles R$12. gritando o nome de que vai. Não, pra gritar com esse estalo deve ser complicado, né? Pois é, cara. Pois é. Não tem como fazer o Caraca, estalo Não, e altão, também, cara, tu mano. imagina no encontro amoroso, cara, o perdigoto que tu vai lançar na cara da menina. Total, total. É, por aí, cara. Mas você chegou a aprender Então, eu lembro que 2 palavras eu aprendi. Aham, Eu não lembro exatamente o que significam, tipo, alguma coisa com meu amigo, alguma coisa, que é o Aham. abunabepi, que foi a primeira coisa que eu falei, e Aham. unabile. Essas 2 são palavras, mas Aham. alguma coisa tipo, bom te ver, meu amigo, alguma coisa assim. Sim, sim. Aí Mas você é ficava quando já- repetindo isso o tempo todo lá. Abunabepi, unabile. Caraca, muito maneiro, cara, muito maneiro. E assim, você, professor de inglês, no caso, como é que você conciliava assim, esse lance de viagem com profissão? Ah, eu vinha pra cá, dava, sei lá, tantos meses de aula, juntava um dinheiro, fazia uma viagem. Então, Depois, eu como é que era? abandonei. Pô, quando você é 20 e poucos anos, cara, você quer fazer coisa nova, cara. Aham. E eu abandonei alguns trabalhos. Eu literalmente deixei pra lá. Eu Mas trabalhei em curso de você inglês. fazia mais freela ou você chegou a Não, pegar cara. CLT? Não, eu trabalhava. Trabalhava. Nunca cheguei a pegar freela exatamente, mas pô, eu trabalhei num lugar. Logo que eu comecei a dar aula, daí Uhum. eu larguei pra ir morar na Nova Zelândia, eu voltei. Trabalhei no CNA, dei aula uns 2 anos. Uhum. Aí eu fiz uma grana, aí foi quando eu fui pra Austrália, pra Nova Zelândia. Abandonei o trabalho. Aí depois, quando eu consegui trabalhar embarcado, eu lembro que eu fazia bastante coisa. Eu Uhum. lembro que e eu sempre dei muita sorte, cara, porque quando eu fui chamado para trabalhar embarcado, eu trabalhei numa empresa. Eu comecei como tradutor, tá? Trabalhava para as plataformas. Era uma terceirizada que trabalhava para Diamond Offshore. E depois eu fui trabalhar de radiooperador em um outro barco também, já não era mais plataforma. E daí, cara, eu não era fixo de um lugar, eu pulava de plataforma para plataforma. E eu lembro que eu demorei uns 3 meses para embarcar a primeira vez, recebendo. O que Caraca. eu fiz? Foi embora. Fui dar um rolê. Aí eu fui para Machu Picchu, para Bolívia, cheio de medo de ser chamado enquanto eu estivesse lá, cara. Cheio de Que medo. Eu fiquei doideira, uns bicho. 15 dias lá, foi rápido também, mas foi muito maneiro. Foi Cara, muito maneiro. imagina um contratante desse cara. Tipo assim, aí vê a carteira de trabalho, aí
de um tempo até tal tempo, aí depois assim, mó gapzão, mó espação. Aí de um tempo até tal tempo, um espação. Por Aí, aí. cara, mas por que você trabalha de um tempo até tal tempo e fica longe? Não, é porque depois eu largo tudo e viajo, Eu tá ligado? enjoo. Aí a outra sorte que eu dei, cara, eu nem acho. Eu acho que eu não deveria estar falando isso. Tá, mas vamos lá. Eu fiz uma. O Tom sabe que eu fiz uma cirurgia no joelho. Uhum. Eu já trabalhava em offshore e tal. Me afastei e fiz uma cirurgia no joelho. E daí eu fiquei bastante tempo. Fiquei, tipo, 6 meses afastado. E quando eu fui fazer a última perícia, eu achei que, pô, vou fazer a perícia aqui e o cara vai me liberar. Eu tava andando e tal. Uhum. O cara me deu mais 3 meses. O que eu fiz? Viajou. Meti o pé, cara. Aí foi quando eu fiz o mochilão. Eu fui do México, foi um dos melhores, cara. Eu tive tempo pra caramba, eu fiquei, tipo, uns 70 dias fora. Aí eu fui do Uhum. México, eu viajei pro México, peguei um voo pro México, fui descendo até a Colômbia, sabe? De Maneiro. ônibus, de carona. Isso Foi muito pós-cirurgia. maneiro. Pós-cirurgia. E tem um detalhe da tua perna, né, que você fez uma Sim, mas recuperação. Foi isso tudo praticamente fora do país, né? não, foi mais ou Não? menos, não, já tava bem. Eu fiquei 6 meses em casa. 6 meses em casa, fazendo fisioterapia e tal. E eu achei que eu fosse voltar. Eu tava, Ah, né, recebendo entendi. dinheiro do INSS e tal. E pô, foi terapêutico pra mim, cara. Pra caramba. Não E daí, deixou quando de eu ser fui fazer a última terapêutico. perícia, o cara me deu mais 3 meses. Caraca. Eu falei, pô, cara, eu vou aproveitar esses 3 meses. Aí fui dar uma olhada também. Caraca. Mas assim, cara, você acha que quando você fazia esse tipo de coisa, a realidade financeira era mais fácil? Totalmente, totalmente. Hoje em dia você acha que tá muito mais difícil de Pô, fazer? com O certeza. que você diria pra uma pessoa que, sei lá, pô, tá ouvindo aqui, achou maneirão e quer fazer também? Pô, Tem que bicho, guardar muita grana? viajar é investimento, cara. Aham, Viajar é algo que você. É realização, né? sim. Na verdade. Então, cara, pô, vai ser caro, mas, pô, se você gosta, se planeja, faz um esforço, cara. Entendeu? Na verdade, por mais que tenha sido mais barato, Uhum, eu acho que todo mundo, se você não for uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que você tem tudo fácil, você vai ter que fazer um esforço. Eu fiz um esforço no passado. sim. Talvez eu faria um esforço muito maior hoje, mas eu não deixaria de fazer para a experiência que eu tive, cara. Uhum, Porque, cara, por mais que seja mais caro hoje, principalmente para você, por exemplo, viajar pela América, você ir para os Estados Unidos, você ir para pela América do Sul, não é tão caro. uhum, Não é tão caro. É caro, mas não é tão caro. Mas você cruzar assim, Oceania e tal, Ásia, é caro pra caramba. uhum, Mas é aquilo, cara. É uma parada que vai ser cara, mas você nunca vai esquecer. sim, Nunca vai esquecer. Aí sim. ficam 10 dias, 15 dias, entendeu? É o que eu Saquei. faria hoje. Entendeu? Aham. Na minha próxima viagem, provavelmente eu vou fazer. E aí, qual é o cronograma normalmente que você fazia, né? Você sentava e fazia um roteiro, vou para tal lugar, depois, e aí já contava mais ou menos a grana, já pesquisava a reserva, como é o Pô, eu me processo? planejava, tipo, um ano antes, ou 6 meses antes, Aham, tá? Nem sempre foi assim. Esse caso essas duas viagens que eu acabei de falar, que eu fui pro Peru e que eu fui dar o rolê pela América Central, na uhum, verdade eu acabei fazendo, já em algum momento eu peguei, pô, cara, acho que eu vou fazer esse rolê. Mas eu não sabia quando, aí eu sabia os países que eu ia e tal. Mas eu não parei pra fazer o cronograma direitinho, não, eu só fui, uhum, entendeu? Pro Peru eu só fui, cara, eu comprei a passagem uma semana antes e fui. Para América Central foi a mesma coisa, mas a América Central eu já gostava muito, já queria muito fazer. entendi. Então eu sabia mais ou menos como é que ia ser, entendeu? Então você teve viagem que foi tudo organizadinho e teve viagem que só seja o que Deus É, quiser. cara, eu acho que todo mundo que começa a viajar com uma determinada frequência, Uhum, as primeiras você planeja tudo. As outras você vai planejando no meio do caminho, cara. Entendeu? Acho que é o saquei, perfil de saquei. com todo mundo deve acontecer isso. E como é que foi essa. Conta mais pra gente como é que foi essa experiência de morar fora mesmo, de ficar lá tantos meses, trabalhando, se sustentando. Você chegou a alugar casa, onde é que você Comprei até ficou? carro, cara. É Eu mesmo? comprei um Mazda. Caraca, Sério, um velho. Mazda tipo 96, sabe? Sério. Então, cara, hoje em dia eu faria quase tudo diferente, né, cara? Pô, eu tinha 25 anos, 26 anos. Uhum, Então eu queria curtir pra caramba e tal, queria economizar a grana e tal. Mas assim, eu morei bastante em hostel, inclusive trocando trabalho por moradia. Fiz isso bastante. E cheguei a morar com uma galera, assim, morar com 3 pessoas, com 4 pessoas. Entendeu? uhum, Nunca, não dava, assim, era muita grana, sabe? Pra você pagar sozinho, a não ser que você tenha um emprego legal.
Saquei. bem legal, você consegue morar E sozinho. você mas- acha que hoje em dia essa realidade ainda existe de você tentar negociar trabalho por moradia, Tem bastante gente que faz. rachar também com a galera e Sim, tal? bastante gente faz. Uhum. Bastante gente de várias nacionalidades, cara. Entendeu? Principalmente a galera que vem, tipo, galera que vem da, tipo, indiano e tal. A galera que vem do Oriente Médio, algumas pessoas também e tal. Pô, a galera sai de uma realidade até mais difícil do que a nossa. Então eles fazem até por necessidade mesmo, eles têm que fazer, Sim, sim. sabe? Então tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. É caro, cara. O custo de vida é caro. Uhum. É, assim, você não vai precisar pagar um plano de saúde, você não vai pagar por educação. Mas, assim, a alimentação geralmente é mais cara, a moradia geralmente é mais cara. Entendeu? Pode Quais crer. foram os momentos mais desafiadores dessa tua travessia pela América Central? Lá? Desafiador. Cara, desafiador? Em que sentido de... Em que sentido? Tipo, tu se sentir, tipo assim, meio que acuado com a situação, uma parada nesse sentido. Pô, cara, teve, tipo... Ah, tem uma parada maneira, cara. Tipo, eu fui pro México, foi o primeiro país que eu tive. Tem derrota também, cara. Não, é, A por gente favor. quer saber das É. derrotas também. E aí eu fui pra... Nossa, cara, Riviera Mexicana. Cancún, eu fui pra Cancún. E, cara, tipo, você vai ver Cancún, você vai abrir, assim, o imagens, você vai ver um monte de hotel pra caramba. Aí você pergunta, pô, mas onde é que aquela galera vive? Eu não ia pagar, meu irmão, $400, $300 pra ficar num quarto, pra ficar num resort. Uhum. Então eu queria saber, mas e a galera que trabalha aqui? Eles moram em algum lugar. Você tem a cidade de Cancún também. Uhum. Você tem uma cidadezinha, um povoado e tal. Eu fui pra lá, peguei um hostel lá. Conheci uma galera, foi muito maneiro e tal. Eu lembro que a segunda noite a gente saiu para beber e tal. E tinha tipo uns bares que davam tequila pra quem era de fora, assim. Aí tu lá trocando uma ideia, toma uma, toma duas, toma três, meu irmão. De repente a imagem tava assim, ó. Eu não conseguia voltar, eu não sabia onde é que eu tava. Eu sentei na calçada, comecei a chorar. Fui dormir, acordei assim de madrugada, assim. E fui procurar o lugar que eu tava. Poderia ter sido até preso por vagabundagem, tá Pode ligado? ser. Ah, cara, lá eu aprendi o que é água da Jamaica, cara. Que... Você não lembra da água da Jamaica do Chaves? Não. Você não lembra do episódio dos duendes do Chaves? Não, velho. Ah, eu não não, vi cara. tanto Chaves. Caraca, Caraca, vamos ver, não, eu cara. vi bastante, Cê- mas eu não lembro desse. Então, tem um episódio, um dos episódios mais bizarros do Chaves, Uhum. é um que eles veem duende. E o duende é tipo aquela paradinha, um fantoche, perdão. É um fantoche que fica aparecendo, é muito mal feito, é muito tosco. É. Vocês não lembram dessa Não parada? lembro, Não bicho. lembro. Aí eu lembro que eles conversando, eles vinham porque eles tinham tomado a água da Jamaica. A água da Jamaica é um chá, cara, com uma flor jamaicana. Nada mais do que isso. E você tomou essa parada? Altamente Também, mas não tem nada, alucinógeno. não, cara, é um chá gostosão. Ia lá. Você toma gelado, eu falei isso. Ia lá, Cadê o doente? vem de qualquer lugar, cara. Crente é um que chá ia ver o gelado. duende viu nada. É um chá gelado, sabe? É um mate, assim. E bom, Mas- é gostoso. Mas já teve alguma parada que tu tomou um bagulho louco lá. A Cava foi. E como é que foi essa Cava experiência foi aí? um chá lá em Samoa. Então, ele não é exatamente alucinógeno se você toma em pouca quantidade. Aí Mas se bebeu você muito. toma, você bebe muito e começa a ter. E, cara, tipo, Samoa é lindo, cara. É uma ilha no Pacífico, você vê o horizonte, aquele mar azulzinho, assim, Aham. e você não vê mais nada, cara. Mas não Aí teve lá eu senti não umas teve um lance paradas. que você falou que tava numa tribo e tava tendo um culto religioso. Foi isso, E foi passando a paradinha assim, cada um dava foi uma... isso, foi isso. Pô, cena de Sentava, filme isso foi aí, cara. maneiríssimo, cara. Essa galera me convidou, eu lembro até hoje o nome do cara, o nome dele era Eti. E eu fiquei lá com a família dele, e era uma doideira, que é um bagulho meio patriarcal, sabe? Na casa Mano, dele, o maluco mas meio que como é que sentava você foi num parar nisso, trono. cara? Tipo, os caras te olharam assim, pô, vem cá, vem. Como é que foi? Então, foi mais ou menos assim, cara. Viajando, cheguei na tribo, comecei a me entorrar. Eles, tipo, não é uma tribo, é uma aldeia que você tem os negócios. Eu imagino que você igual- deva ter uma facilidade gigantesca de Acho que conversar com pessoas e se entrosar, ó, caramba. naquela época eu tinha mais, né? É. Eu acho que eu era mais sem vergonha e tal. E tu tá duro, né, cara? Vai fazer o quê? Tu tá Tem que duro, arrumar alguém bicho. pra se encostar, né? Aí, cara, eu lembro que eu fui, cara, trocando ideia. E aquilo, é uma aldeia, né? Tipo, não sei se vocês já foram, tipo, para depois de Paraty, que você tem aquelas aldeias, mas você tem um já. comérciozinho, você tem uma parada. Uhum, Então sim, não sim, é sim. um troço, tipo, tribalzão, não. Acho que nem existe Aham. mais lá. Nem existe, sabe? E a gente na nossa cabeça, a galera com a É. cara não, pintada. ficou cheio de Não, brinco, lança, caramba, aço, nariz. flex. O samoano,
ele tem a etnia bem parecida com o havaiano, Uhum. entendeu? Os caras usam esqueci o nome, sarong, não é... Sarong é na Tailândia que eles chamam, que é a saia. Aham. Lá tem outro nome que agora eu não me lembro. Os caras usam saia, os caras geralmente são meio pançudões, assim, e tal. Aham. E é um bagulho muito patriarcal, cara. Você tem as famílias e, tipo, o cara lá, meu irmão, o chefe lá senta, tem um monte de filho, a galera fazendo as paradas e o maluco lá sentado igual um rei, assim. Não Todo faz mundo nada o dia trabalhando, não todo. faz nada o dia todo, Caraca, velho. sabe? Às vezes um ou outro trabalho, eu acho que, tipo, dependendo do lugar, tem as paradas mais modernas, né? A Aham. ilha, ela vive basicamente de turismo, então, provavelmente, perto dos lugares turísticos, a galera não vive assim. Mas você vai mais pro interior, você encontra a galera vivendo assim. Eu fui acolhido bem pra caramba, cara. Bem pra caramba. Aí conta, como é que foi? Você se sentou lá no meio da Então, galera? eles Como me é que foi o convidaram, processo? cara. Eu fiquei uns Aham. 15 dias com eles. Eu viajei por uns 20 dias. Acho que eu peguei 20 dias e eu fiquei uns 15 dias com eles. Então, pô, eu ajudei eles a fazer algumas paradas também. Eles fazem muito, tipo, com folha de coqueiro e tal. Uhum. Eu tentava ajudar, né, cara, e tal. Sim. E, pô, mas eu não fiquei só ligado na aldeia, não. Eu acordava, pô, ia dar um rolê, ia pra uma praia, aí voltava, tipo, final de tarde, oferecia ajuda, mas foi uma troca bem interessante. E daí, cara, teve um dia, um domingo, que eles foram fazer um ritual. Aham. Eles sentaram na falha, né, cara, que é o bangalô, né, de palha, assim, grandão, ritualístico, e começaram a lá. Assim, tem algumas coisas que a gente faz aqui, até com umas conexões com as religiões que a gente conhece. E os caras Uhum. pararam, fizeram tipo uma oração, assim, na língua deles. Cantaram. Aí você tinha um cara mais velho que contava as histórias lá e passando, né? Sim. Metade de um coco. O cava lá passando. Você toma uma, duas, três vezes e de repente você começa a ver as paradas com umas cores diferentes, sabe? Um marzão rosa, assim, você... Caraca. Maneiro, maneiro. É. Doideira, né? Mas Aí maneiro, você começa interessante. a entender. Ah, por isso que essa galera transcende a Aham. parada toda, entendeu? Caraca, maneiro, Entendeu? maneiro. E nessas aventuras, assim, tipo, você chegou a fazer uma amizade muito forte? Ou já se envolveu com alguma mulher gringa, assim? Pô, eu sou casado hoje, mano. Já, pô. Já. Eu não era casado na época, eu era Sim, solteira, mas sim. já um pouquinho, assim. E amizade eu tenho até hoje, cara. Tem uma galera, cara, na Austrália, quando eu fui pra Austrália, eu fiz muita amizade. A galera que eu falo até hoje, Uhum. sabe? Um dos caras que eu troco mais ideia hoje é um cara que eu conheci na Austrália. Ele já veio aqui no Maneiro. Brasil, inclusive. E A lá gente agora tá saiu com junto. bastante brasileiro, né? Tá, cara, tem uma onda de brasileiro indo pra lá pra caramba. Uhum. Entendeu? Talvez você sempre tem uma época que é um lugar, né? Teve Portugal, aí agora a galera tá começando a ir pra Austrália. Sim, Tem sim. bastante lá. E, cara, porra, o estilo de vida australiano é muito bom, cara. O estilo de vida O que que você australiano é muito tem a bom. dizer nesse sentido? O Pô, porquê cara, que é bom? tipo, a gente não vive no very hard. A gente não vive no very hard do jogo, Aham. mas a gente vive no do médio pra cima, tá ligado? É difícil aqui, É é difícil, difícil. cara, A não é gente tanto. vive no hard. Do médio pro hard, cara. Tem lugar que é, pô, cara, a gente conhece mais outras realidades aí que são duras, Vamos falar disso, vamos falar entendeu? disso. Pô, lá em Samoa mesmo, você tem uns lugares que são muito pobres, Uhum. entendeu? Na Nicarágua, tá? Um lugar mais perto que tá da gente. Eu lembro, cara, passando por lugar, assim, que a galera era muito miserável mesmo, cara. Uhum. Você tinha a impressão que você tava passando, tipo, lá pros rincões do Nordeste, assim, que a galera não tem água por uma situação geográfica, Sim, sabe? sim. E lá não tem água porque não tem acesso. Aham. Entendeu? Não tem comida porque não tem acesso. Eu lembro que eu conheci uma galera de uma ONG, fazia um trabalho lá, que eles falavam de umas doenças, assim, tipo de terceiro mundão, assim, que ainda tinha lá na Nicarágua, que um monte de gente que trabalha na área rural pega, assim. Uhum, Tipo, uhum. você tem vacina, assim, normal pra gente, os caras não têm acesso. Então, Caraca, isso pra mim é realidade dura mesmo. Não, Você chega com 30 é anos, você morreu de verdade. isso doença, aí, assim, subnutrição e tal. é uma realidade bem, bem antiga, né? É, Que antigamente a galera sim, morria muito cedo, né? exatamente, Então parece que eles exatamente, pararam no tempo, meio que exatamente. isso, né? Entendeu? Aí tem lugar, para América Central tem lugar pesado, Nicarágua, você tem o Honduras também, cara, bem Guatemala é bem pobre, Uhum. então você tem regiões históricas, você tem regiões turísticas, e pô, parecido com o Brasil, aí você vai sempre ter um lugar assim que é, irmão, a galera vive no very hard,
Sim. tá ligado? Vive no very Aí hard, vive com voltando muito lá pouco. pra E a Austrália. Austrália, a galera vive no very easy, cara. Ah, Você entendeu qual era a parada? Tipo assim, os salários são muito altos. Eu lembro que, pô, a galera recebia por hora lá. E era um bagulho surreal, assim. Já Cara, chegou a tipo, trabalhar lá? na Austrália, não. Na Austrália eu não trabalhei, não. A minha intenção, quando eu viajei pra Austrália, era ficar. Só que não é tão simples. Na Nova Zelândia, Uhum. demandava muito mais mão de obra do que na Austrália. uhum. Então, a Austrália eu só gastei dinheiro. Não peguei nada, não. Mas era muito tranquilo, cara. O cara fazia um trabalho de, porra, de part-time, assim, meio expediente. E o cara tinha uma grana pra viver, assim, sabe? Tranquilo. Eu não sei como é que as coisas estão hoje, porque isso já Uhum. tem o quê? Mais de uns 12 anos, Sim. entendeu? Pode ter mudado um pouco, mas na época era muito tranquilo. Era uma galera muito de boa, assim. Você ficava, caraca, meu irmão. Tipo, e você via geograficamente falando, Uhum. você tem algumas referências do Rio de Janeiro, pô, praia pra caramba e Sim. tal, a galera mais relaxada e tal. Aí você fica pensando, é impossível você não pensar, pô, cara, Rio não podia ser assim, cara, É, sabe? total, total. É exatamente isso. Eu tive um conhecido que tava me contando como é lá, né? Ele falou, cara, Hum. aqui, lá no caso, os pais, se você for pra praia e ver um pai gritando com o filho, pode ter certeza que é brasileiro. Porque os caras lá, Por tipo assim, aí. são tranquilões, assim, deixam os moleques brincando, porque não tem esse lance de, assim, de violência com criança e Uhum. tal. Ele falou, pô, Não. eu fui, nas minhas férias eu fui esquiar, aí eu tava aprendendo junto com as crianças, que tinha um cara lá que tava ensinando as crianças como é que esquiava, e ele ficou lá no cantinho observando a aula pra aprender. Só que assim, a criançada toda sozinha, não tinha nenhum pai. Os pais, assim, iam tomar café, largava as crianças sozinhas lá com o instrutor e Caraca. foi, assim. Aí eu falei, Tranquilão. cara, outra é muito distante, né, a realidade, né, cara? É. Ah, E o bike trip lá no Ilha de Páscoa? Conta um pouco sobre então, essa. isso aí, cara, a minha última viagem foi esse rola que eu dei no antes da pandemia. Eu passei o ano novo lá, acho que foi em 2018 e depois peguei uma parte de 2019, janeiro, assim. Aí eu fui pra Ilha de Páscoa, que também é essa parada. Essa da Ilha de Páscoa eu planejei muito. Essa foi Uhum. totalmente. E foi férias, eu não saí Ah, de lugar nenhum, não. sim, sim. Eu era um mesinho de férias, eu peguei 15 dias. E, cara, foi um dos. Lá é muito caro, foi surreal de caro. Passagem foi cara pra caramba e tal. Parecia que eu tava viajando em 2024, cara. Tá Caraca, ligado? bicho. Aí, sério, era muito bizarro. Mas é porque, pô, é um lugar insular, né, cara? Uma ilha que, tipo, você vai pro Chile, você pega, tipo, 6, 7 horas de viagem no meio do oceano, assim. Muito longe de tudo. E o Caraca, apelido de lá é o umbigo do mundo. Pra você ter Caraca, ideia, o bicho. apelido da Ilha de Páscoa é o umbigo do mundo. E daí, cara, eu queria levar bike, a minha bike, eu já, depois, assim, de uns tempos pra cá, lá pra 2016, 17, eu comecei a pedalar bastante, comecei a me aventurar por uns rolés longos, assim, de bike, de cicloturismo. E eu decidi, cara, dar um giro na ilha todinho, cara. Aí, só que o que acontece? Pra levar Lembra pra lá, quantos quilômetros tinha isso? cara, uns 80, mais ou menos. Não é tão grande, não é tanta É, coisa, uhum. entendeu? Mas assim, pô, meu irmão, você tá viajando a parada toda que é Visual, né? histórica, o visual lindo, Sim. aqueles muais grandões, aqueles cabeçudão grandão, assim. E é diferente, né, cara? Não é, pô, a maior 99% da galera aluga um Jeep e Aham. vai fazer o rolê. Tu tá lá de bike, tu tá lá com você consegue parar em muitos mais lugares e tudo mais, entendeu? E daí, então, então, aí eu fui pra lá. Eu já tinha tudo isso. Eu lembro que eu não levei minha bicicleta, que ia ficar caro pra caramba. Só que lá eles alugam. Você tem o Iron Man que rola lá também, Aham. entendeu? Então eles têm bike maneira. Uhum. Tem Specialized, tem Scott, que é umas marcas assim, para você fazer isso, entendeu? Eu aluguei a bike e fiz esse rolê. Eu dei a volta na ilha 2 vezes, na verdade. Em Maneiro, 3 dias maneiro. eu dei o rolê 2 vezes. Entendeu? E é uma parada maneiríssima, cara. Você vê aqueles moais lá, você tem uma galera nativa, cara. E se você perguntar, vem cá, como é que esses moais vieram pra cá? Eles falam pra você, não vieram andando. Eles vieram andando. Como assim? Eles falam exatamente isso. Tá entendendo? Porque, assim, lá na ilha, você tem o lugar onde eles fabricavam. Você tem a fábrica de moai, que é uma pedreira na Caraca. parte norte, no nordeste da ilha. E a única cidade da ilha, ela fica no sudeste, no sudoeste. Então é um extremo e outro extremo. Eles faziam os moais. Tipo, imagina só, tu faz. Não é tão grande, tá? Mas, pô,
fosse as dimensões, dadas as dimensões, você faz na Bahia, você traz pro Rio Grande do Sul. Era mais ou menos assim, entendeu? Eita. Mas a ilha é pequena, aí tipo, deve ter uns 60 quilômetros de linha reta. Aham. Então, mas a galera provavelmente carregava aquilo. Pô, irmão, mas sei De lá, toneladas, entendeu? você andar 5 km já cansa pra caramba, né? Não, cara, você não dá pra imaginar como é que eles tiravam as paradas do lugar. Porque você tinha moés de 3 metros, de 4 metros de altura. E é rocha toneladas. maciça, né? É rocha maciça. Eles vão construindo. Carregando, filho, Que carregando. isso, velho? Eles vão construindo direto na rocha, cara. Você tem imagem, cara. Eles vão construindo, moldando direto na rocha. Como se eles fossem talhando até virar tridimensional. Eles retiram. Caraca, mano. E também tinha uns outros que eles meio que enterravam pra ir. Fazendo de cima. Parecia que era de cima pra baixo e tal. Aham. Mas você tem esse lugar que é muito interessante, que é a fábrica de Moai. Entendeu? E daí você pergunta, mas como é que eles vieram pra cá? Entendeu? E a galera nativa falando, eles vieram andando. Mano, agora uma dúvida, assim. Eu sou um cara que curto alguns animais exóticos, assim. Eu sou aquarista, tenho uns peixes diferentes. Eu queria saber se você, nessas experiências, assim, se você já viu muito bicho curioso, assim, diferente. Pô, eu vi. Aranha, sei lá, cobra. Eu vi umas aranhas já. Na Austrália, tu viu umas aranhas maneiras. Na Austrália é bizarro os bichos Não, eu vi lá. aranha também, na verdade, nem foi na Austrália, cara. Foi na Indonésia que eu vi umas aranhas doideiras. Cara, pior que eu vou te decepcionar, que eu não vi muita coisa, cara. Eu vi tubarão. Tubarão, pô, mas tubarão é um Tubarão. bicho bizarro, né, mano? Eu vi tubarão, vi canguru, koala. Aham, Na Austrália eu vi muito. Você tem as reservas de vida selvagem lá. aham. Em Brisbane você tem uma. Aí koala, canguru. Tubarão, como é que foi essa experiência aí? Então, foi Tá. tubarão na parada do aquário lá, cara. Ah, aquário. Ah, Não pô, eu foi. pensei que fosse, Não tipo, foi sei tão lá. legal, não foi tão legal, não. Bananada. É. Pô, o maluco chegou, meu irmão, tava lá. Então, vou te contar uma história. Eu fui surfar, tinha um maluco com um braço só, cara. Por causa do tubarão. Surfando. Mentira, sacanagem, tô Ah, brincando. pô. Não, mas tinha uma lenda que a galera conta que tinha um maluco de um braço só. Não, mas animal, eu comi bastante coisa diferente. Aham. Comi bastante coisa diferente. Escorpião. Tem gosto de camarão? Então, tem gosto de madeira, cara. Ih, caraca. E a parada é totalmente turística, cara. É totalmente turística, porque eles devem torrar a parada, ficar todo seco, e você come. Provavelmente alguém de alguns lugares deveriam no passado ter que comer escorpião, tá Uhum. entendendo? Mas, assim, hoje em dia você vê que todo mundo... É só de onda, ninguém É só gosta de de onda. comer É escorpião, só de só onda. dá pros turistas Cara, bobão. isso aí. Caraca, Isso aí, eu comi escorpião na Tailândia, numa rua que é tipo a Lapa aqui. Sim. Se chama sim. Khao San. Aham. Parece o nome do Mortal Kombat. É, Aí, total. pô, a galera vendendo, assim, nas banquinhas. Mas tu vê que era só turista, cara. Só Aham. turista. A galera come cupim também. Cupim é gostoso, cara. Cupim é meio mentolado. Sério. Cupim é bom. Cupim, a galera come aranha. Aí Tu comeu aranha? Não. Aí não, cara. Pô, tem umas larvonas assim, aí não. Vivas, inclusive, né? Ou não? Vivas, inclusive vivas. E na Indonésia eu lembro que eu fui num mercado, assim, popular. Aí a galera local comprava. Aham. Mas comprava mais bicho, tipo morcego, essas paradas, assim, macaco. Eu vi um Isso, macaquinho cara. enjaulado assim, tu fica com uma pena. Pô, bicho vivo, eles compravam vivo pra abater e Pra comer. bater. Exatamente. Doideira, né, mano? Caraca, bicho. Doideira. Aí tu pensa como é que surgiu, por que surgiu a Covid? Por que será? É sério, cara. Caraca. Mas a galera, aí lá na Indonésia, eu lembro que nesse mercado, eles tinham essas paradas. Não era tanto inseto, mas eram uns bichos assim que a gente não tá acostumado, Uhum. entendeu? Será que deve ter muito bagulho que é só pra sacanear os turistas, É, né? Cara, o inseto cara. Provavelmente chegou um maluco aí, vamos sacanear. Eu posso vender tudo pra eles. Vou ganhar dinheiro Qualquer ainda. coisa esses otários Vou vão botar uma comprar. lesma aqui, cara. Aí, Mano, mas rolou um lance de tu fazer uma jam com nativo? Como é que foi essa rolou, parada? cara, rolou. Então, vamos lá. 2015 eu fui pra Ásia também de férias. Passei uns 30 dias. Como eu sou professor, eu pego metade de dezembro, eu já tô de férias. Uhum. E só volto em fevereiro. Então eu tenho 40, 45 dias de férias. Eu fui pro leste asiático. Eu fui pra Indonésia. Uhum. E fui pra Tailândia também. Então, lembra que eu te falei que eu queria ir pra lugares onde eu não falava a língua? Uhum. Sim. Eu fiz isso na Indonésia, cara.
Fiz isso na Indonésia. Pô, eu lembro que eu fui para Jakarta, que é a capital da Indonésia. Aí eu cheguei lá, depois eu fui para um outro lugar chamado Yogyakarta, que é onde tem os templos que, irmão, se você quer ter uma experiência assim que você nunca teve, você vai para esses lugares. Lá tem o maior templo budista do mundo e tem o maior templo hindu do mundo. Borobudur é o nome do templo indígena e, se eu não me engano, é Prambaran, que é o templo hindu. Cara, é uma experiência absurda. Você chega É lá, aquele que cara, tem um Buda gigante você tem deitado, sei lá. 1000 Budas. Não tem. Esse daí é na Tailândia. Ah, tá. Você tem um bagulho surreal, cara. Se você colocar aí depois, Uhum. Borobudur é tipo um templo gigante com vários Budas, assim, nas paredes. Aí você tem tipo uns lugares, cara, que eles construíram, são cúpulas com o Buda lá dentro. Esculpido perfeito. É um bagulho Caraca. surreal de E lindo. você chegou a tentar fazer alguma parada com eles? Tipo, meditar e tal? Não, Sentir um lance então, lá diferente? hoje em dia é tipo patrimônio deles. Lá Aham, você não tem mais ritual, não. É só um patrimônio. Que entendi. a galera lá, tipo as igrejas católicas, você vai pra Aham, Ouro aham. Preto e tal. Saquei. Entendeu? Só que o bagulho é muito bonito. É totalmente diferente da nossa realidade. Aham. Sabe? Você tem um choque até se você gosta de questões arquitetônicas. Assim, cara, como é que os caras fizeram isso, cara? Sim, Esculpiram sim. na rocha e tal, as paradas muito bonitas. Aí depois eu fui pra Bali. Então, Bali foi mais pouco curtição. E você tem depois de Bali você tem um lugar, você tem um pequeno arquipélago chamado Gili Islands, na verdade são 3 ilhazinhas. E daí eu peguei um caiaque e dei um rolê nas 3. Sabe? Peguei um dia pra fazer isso, que era a parada que eu também tinha programado. Numa delas eu cheguei e tinha uma galera fazendo um som, cara. E eu sentei lá com os caras e fiz um som com os caras. Toquei Sublime com os caras, Jack Johnson, e foi bom pra caraca. É mesmo? Foi bom demais, cara. E Bom você tocou o demais. quê? Eu toquei violão, Percussa? toquei violão. Aham. Também toquei percussão com eles e tal. E os malucos se amarraram pra caraca na minha, cara. Pô, maneiro. Foi muito maneiro. Os caras totalmente nativos, assim. Essa é uma experiência que eu julgo impagável, sabe? Melhor do que você pagar um passeio carão, assim, e o cara te levar só nos lugares, Aham. sabe? Foi muito maneiro mesmo. Aí você falou que queria ir num lugar que você não falasse a língua nativa, né? Uhum. E aí, comunicação você fazia apontando, como Isso que... aí. Lá em Bali foi assim, cara. Eu lembro que eu peguei a motinha, aluguei uma motinha, motinha, sei lá, Uma cinquentinha da vagabundinha, vida, né? cinquentinha da vida, exatamente. E fui dar um rolê, cara. Você tem as plantações de arroz lá gigantes. E daí você chega em alguns lugares que a galera, pô, você tá no centro do lugar, a galera fala inglês, nas acomodações e tal. Uhum. E lá em Bali você fica. Todo lugar parece que é um templo, cara. Todo lugar tem tipo um bagulhinho com água caindo, com uma estatuazinha, sabe? É muito bonito, muito bonito. E daí eu comecei a me afastar, fui pra esses lugares mais rurais. Não é tão longe, você se afasta 1 hora da cidade, você já tá em um lugar assim. E, pô, a galera não fala nada, entendeu? Pra você entrar nos templos, tem templo que você só pode entrar se você tiver com sarong, que é. Lá também é outro nome, não é sarong, que é a saia. Uhum. Você tem que estar com a saia. Tem algumas outras paradas assim, tipo. Se eu não me engano, posso estar errado, que eu não me lembro, mas você tem que lavar os pés, alguma coisa assim. Você não pode entrar em qualquer templo assim, pô, vou entrar aqui e ver. Uhum. Então você tem que ter um determinado respeito, assim, pela cultura dos caras. E foi isso, cara. Tipo, eu parava num lugar pra comer, entendeu? Eu tinha que fazer sinal com o dedo e Aham. tal. Apontar aqui, perguntar. E a mulher falava 5, 10, entendeu? Aham. Aí Você já chegou a pagava fazer lá. algum pedido e veio outra coisa totalmente diferente? Cara, já pedi. Não, já fiz pedido no escuro. Sem saber o que É. Já fiz pedido no escuro. Mas acertou ou errou feio? Pô, veio, cara. Lá você tem. Eu sei que tem 2 coisas que eu precisava saber. Acho que era o nazi, que era macarrão. Nazi goreng era o macarrão frito com um pedaço de carne, ovo e tal. E o rie, que era o arroz, que era tipo um risoto, né? Uhum. Então, eu sabia que tinha que ter essa parada. Aí, de vez em quando, eu pedia alguma coisa que não tivesse isso, Caraca. entendeu? Mas eu sempre dei sorte, cara. Viu uma aranha Sopinha. caramelada desse tamanho. Uma sopinha, já peguei umas sopinhas e tal, tá ligado? Muito maneiro, cara, muito maneiro. E, cara, eu lembro disso também, porque nessas plantações, tipo, você tem, tipo, uma rodovia Uhum. e você tem várias estradas rurais. Você começa a andar pelas estradas rurais e tal, você tem que voltar pra rodovia. Você tem que tive que fazer gesto, perguntar. Vum, 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 vum.
Tal, pô. Mas Mas era o que qual eu era, queria, cara. qual era o teu objetivo em querer ir pra um lugar que você não soubesse nada? Ter essa experiência de você não de saber ficar nada. tentando se comunicar por gesto mesmo? Exatamente, cara. Que Exatamente. Foi doideira, maneiro bicho. pra caraca. Foi maneiro pra Ou caraca. seja, dá pra tu ir pra qualquer lugar sem saber falar nada, né? E se virar. Dá, cara. Você vai ter que se virar muito. Dependendo, você vai ter que fazer um esforço fenomenal. Mas dá, cara. Tem que ser bom de Dá. mímica, Se né? você fizer isso aqui, ó, você come em qualquer lugar. Fome você não passa. Pode crer. Entendeu? Cara, e qual foi, assim, a melhor culinária e a pior culinária? Mexicana. É. Pô, mexicana já era a minha favorita aqui, cara. Quando eu fui pra lá, meu irmão. É bom A pra daqui caraca. tem a ver com a de lá mesmo ou Não. nada a ver? Tem alguma coisa a Aham. ver. Cream cheese. A galera não usa cream cheese, pô. Aham. Aqui você bota cream cheese Mas em tudo. todo aí- mundo bota cream cheese nas paradas. É, Japonês, parada japonês, caramba. é, cara. Então, e lá, cara, tipo, comida de rua, cara, é bom pra cara. Por isso que os caras ficam gordos, cara. Não dá, bicho, não dá. É. Mexicano é bom pra caraca. Você tem, tipo, qualquer lugar que você ia, você tinha taco. Uhum. Você pegava, você tinha tortilhazinha lá e você ia montando as paradas. É feijão. Feijão é preto, tá? O que a galera come aqui que é vermelho. Dizem que no norte o feijão é vermelho, tá? Mas em Cancún, Playa del Carmen e tal, o feijão era preto, era igual ao nosso. Uhum. Era igual ao nosso. Aí bota feijão, bota abacate. Feijão Bota tudo tem abacate. bolo Pô, e isso é fica bom, bonzão, cara. Um frango, uma carne, você vai e Não come. consigo Pimenta. sentir vontade de Bicho, você falando. É muito. Não, eu Mas já é comi bom. bagulho com abacate, é Mas gostosão é mesmo. bonzão. Porque não é aquele feijão ensopadão, sabe? Aham. Você tem os grãozinhos assim, sabe? Saquei. Mas é bom É meio que um demais, tropeiro, cara. assim, É. então. Bom demais. Quesadilla, queijo pra caramba, assim. É bom demais, cara. Queijo Eu eu adoro gosto, comida queijo. mexicana. E a pior? Cara, a pior, cara, tipo, eu sei que. Então, na Nova Zelândia, a comida de lá era ruim. A comida de lá era ruim, tipo, fish and chips, basicamente. Um peixe, um pedaço de peixe com batata frita. Não é que seja ruim, mas é muito sem graça, Saquei. sabe? Qual é a comida nativa? É um peixe com batata frita, tá ligado? Meio, tipo... É muito zoado, é muito sem Dá graça. pra enjoar rapidão, É, né? a culinária britânica, né, cara, que esses países, eles são, eles são de origem britânica e tudo mais, ela é conhecida por ser ruim, Uhum. entendeu? Por ser sem graça. Os Entendi. caras pegam, meu irmão, fazem um abóbora com frango, pronto, toma aí. Mais ou menos assim, eles falam que é 2 veggies and a meat. 2 vegetais e uma carne, pronto, acabou. Aham. Faz qualquer Até coisa. o nome é sem graça. É, total. É. E você já pegou alguma doença, assim... Não, ainda bizarra, bem que alguma não. parada? Nunca, sempre dei sorte, cara. Só no Brasil Sempre mesmo. dei sorte. No Brasil já, peguei dengue, peguei covid, peguei pneumonia, muita coisa. Mas, cara, eu não lembro de ter ficado doente em viagem. Cara, o que cara. você veio fazer aqui, mano? Todo perrengue que você conta foi aqui, cara. Por que você voltou? Pois é. Pois é, cara, eu não lembro de ter ficado doente, cara. Não lembro de ter ficado doente. Assim, de repente uma gripe, mas nada além disso. Sim, Ainda sim. bem. Eu me lembro que quando eu era criança, que às vezes eu ia visitar um parente que era um pouco mais longe, ficava um tempinho lá, quando eu voltava pra casa, dava vontade de chorar, porque tu queria ir de novo, tu já teve esse bagulho. Já, Voltou pro Brasil e ficou, caraca, não, mano, tem que... Já, cara. Eu Horrível lembro ficar quando eu aqui. morei fora, eu voltei. Assim, foi legal que eu já voltei, já comecei a trabalhar embarcado. Não foi. Eu não acho que eu não. Quando eu voltei da Austrália, eu comecei a trabalhar embarcado. Então, mas rolou uma parada, pô, cara, será que se eu tivesse. Por um tempo eu fiquei naquela, cara. Tipo, quando às vezes a coisa começa a dar errado e você pensa, pô, será que se eu tivesse tentado ficar lá mais um pouco e tudo mais, será que teria sido melhor? Uma das coisas que eu sempre tomei cuidado foi não ficar além do prazo do visto, essas Sim. paradas todas, entendeu? Sim. Pra você não se queimar com passaporte e tudo mais, não ficar ilegal e tal. Então eu lembro que eu peguei na Nova Zelândia, eu peguei 2 vistos de turista de 3 meses, um visto de trabalho temporário de 4 meses, e depois que terminou eu voltei, Entendi. entendeu? Mas assim, pô, e se eu tivesse tentado ficar, mas é uma coisa que vem na tua cabeça, depois você, não, melhor tá aqui e tal. Entendeu? Talvez hoje, com a situação que a gente tá de uns tempos, de algum tempo pra cá, eu não sei se eu voltaria, de repente eu arriscaria, entendeu? Mas naquela época não, cara. Naquela época eu lembro que assim que eu voltei viajei, eu larguei meu emprego, fui pra Austrália. Quando eu voltei, assim, uma semana depois eu fui chamado pra essa entrevista offshore. E foi um emprego bonzão, assim, foi um emprego que, caramba, cara, agora as coisas estão começando a dar certo aqui, Sim, entendeu? E até as experiências, cara, começaram a ajudar nessa minha área principalmente, entendeu?
Imagino. Cara, e essas explorações assim locais pós-pandemia? Como é que rolou isso? Você, Então, vou começar a fazer o cicloturismo, né? bike eu já tava muito ligado há um tempinho. Eu Uhum. andei de skate, inclusive, Tom andava comigo. Sabia que o irmão do Tom, cara, foi um dos melhores skatistas de Nova Iguaçu? É Você mesmo? sabia disso? Sério, cara? Foi, não é mais? Foi. Foi, Parou. foi. Parou? Cara, Virou depois de uma pai. certa idade não dá pra É. ser skatista. Dá mais não. Pô, pra você ter uma ideia, o apelido do Não, cara era dublê, é. de tão Quando a louco as gente era paradas que ele era. skatista lá né, a gente tem aquela sensação, eu nunca vou largar isso É, aqui. Aí é. vem a vida e prof. Aí vem o joelho e fala, não. Ah, Então, basicamente foi isso. Eu parei de andar de skate. Uhum. Eu comecei a andar de bike, que não sofria tanto e tal. E foi pandemia, cara. Pandemia. Veio a pandemia, não dava pra fazer nada. Aí eu, desde 2014, sou funcionário público também. Saquei. Aí eu tava tranquilo, não ia. Tipo, você tem aquele sentimento que, pô, não vou perder o meu Uhum. emprego e tal. E eu comecei a investir nessas paradas. Eu comecei a remar. Daí eu comprei um caiaque, comecei a dar umas remadas pela Costa Verde, Ilha de Itacuruçá e tal. E a parada foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje em dia, pô, eu gosto muito de remo, até mais do que de bike, Uhum. entendeu? Eu já fiz uns rolés maneiros, assim. Uns lugares, assim, surreais. Aí é que tá. Você começa a ver coisas que a gente tem, que a gente acaba vendo que é comum, de uma outra perspectiva muito legal, cara. E, cara, por exemplo, a costa do Rio de Janeiro é um lugar fantástico, que a gente consegue ver não só no limite da praia, da areia que você tá. Você vai pra dentro do mar e quando você olha pra trás, você vê, cara, isso é bonito pra caramba, bicho, Uhum. sabe? Aqui eu já fui várias vezes, já fui pra Ilha Grande várias vezes, já fui pra Restinga de Marambaia também, é longe pra caraca, meu irmão. O braço fica parecendo que vai cair. Já fui Paraty, cara, tem um lugar de Paraty que eu fui 2 vezes, que eu acho 3 vezes, que eu acho surreal, cara, que é o chamado de Saco do Mamanguá. É um nome engraçadão, mas dizem que é o único fiord que existe. É uma língua do mar que vai entrando pra dentro da terra. Você tem montanha de um lado, montanha do outro, só que é clima tropical, sabe? E lá é bonito demais, 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 demais. E se não fosse caiaque, se não fosse remo, eu jamais ia conhecer esse lugar, cara. Uhum. Entendeu? Eu Já- acesso só assim, né? Cara, eu não sei se a galera que tá assistindo tá com a mesma sensação que eu, não sei se você dá com essa sensação. Mas assim, o Marco Aurélio, né, que é um filósofo antigo, ele falava que ele via beleza na baba do urso, tipo, né, nessas coisas assim da natureza. E eu acho que hoje em dia a gente perdeu muito isso, sacou? Pô, Com o lance de totalmente. avanço tecnológico e tal. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco de prazer nas coisas simples. O prazer de você olhar um lugar e achar bonito e conhecer culturas, tudo isso que ele tá falando. E assim, eu confesso que eu nunca fui um cara assim tão curioso pra ver essa parada de natureza e tal. Só que ele falando assim, eu fiquei, pô, mano, Deve ser uma maneiro, né, doideira cara? Acho que mesmo. eu Já vou me tentar convidou me várias vezes e eu organizar pra nunca tentar fazer consigo uns ir. lances assim diferentes, assim, pra sair e olhar a natureza. Porque, cara, você voltar a sentir prazer nessas coisas, eu acho que a vida muda completamente, né? É, cara. Cara, e aqui, pô, lembra que eu te falei que você começa a valorizar as coisas do Brasil? Uhum. Por exemplo, eu comecei a pedalar bastante em Minas. Hoje em dia eu sou apaixonado pela cultura mineira, Uhum. sabe? É muito legal a forma que eles vivem a vida. Comida A comida também. de mineiro é braba Cara. demais. Cara, a própria forma que algumas cidades de Minas foram montadas a partir de uma igreja que se instalou lá. E as pessoas começaram a morar em volta da igreja, daí você tinha um povoado lá, você tinha uma freguesia, daí surgiu Uhum. uma estação de trem naquela freguesia. As histórias são muito legais, cara. Sim, As sim. histórias são muito legais. Você vê que é um povo que construiu o próprio lugar dele. Entendeu? Aquilo não Maneiro, foi maneiro. planejado, não foi um arquiteto que chegou, um engenheiro que chegou e Aham, falou, não, vou aham. fazer assim. Ou assim, isso existe também, né? Não foi um cara que meteu um fazendão lá, dono de tudo, Sim, entendeu? sim, sim. Pô, é muito legal, cara. É muito legal. Aqui em Paraty, aqui a gente tá aqui no Rio, cara, 2 horas e meia, 3 horas. Você tem indígena lá no final de Paraty, numa região chamada Paraty-Mirim, entendeu? Que você começa a descer, você tá na BR, você desce, você vê a galera lá, a reserva indígena. Os indígenas, eles tocam comércio, tá entendendo? Você tem escola indígena,
tem isso tudo que, pô, é surreal, é maneiro, tá aqui, cara. Uhum. E às vezes a gente não sabe. Sim. E você tem uma cultura chegando. Isso pega um pouco da Costa Verde, mas é muito forte quando você começa a chegar em São Paulo, que é a cultura caiçara. Que é a galera do interior com praia, sabe? Aham, É aham. muito maneiro. Você tem as embarcações próprias que eles fazem, que é a canoa caiçara e tudo mais. Uhum. E é, pô, do lado da gente, cara. Verdade. Do lado da E a gente. gente que tá. É só quem sai que vê essas coisas. A É gente não isso aí, sai, né? A gente só verdade, fica aqui verdade. na tela rodando pra cima. Pois é. Mas algum perrengue sinistro que tu já passou no caiaque, assim? Já. Absurdo. Já, a primeira Caraca! remada. Eu comecei a remar com um amigo que eu conheci na internet, Sal. Ele tem um canal, inclusive, Natural Ecotrip. Ele dá as remadas, você vai ver vários episódios comigo, inclusive. Eu comecei a remar com ele, cara. A primeira remada, a primeira vez, a gente se conhecia de internet. Aí, pô, olha, vamos remar e tal. Beleza. Isso foi, tipo, em fevereiro de 2019. Eu comecei a remar com aquele caiaquezinho de... Você fica em cima, sit on top, que a gente chama. Uhum. Aquele de polietileno e tal, que você fica em cima. E, pô, não é legal. É legal pra lazer, pra pesca, mas não é legal pra travessia, não é legal pra nada disso. E o cara tinha o caiaque oceânico, que era o que você entrava, que é o que eu remo hoje. Uhum. Ele tinha um de 2 lugares e a gente entrou. Era a minha primeira vez nadando nele. Cara, eu lembro que a gente entrou e 5 minutos da gente no mar desceu a maior chuva do ano. Caraca, bicho. E, cara, a gente tava, tipo, 1 quilômetro da costa, a gente não via. A gente remando só paredão, paredão, paredão. A gente parou em algum lugar lá de Angra, que era um condomínio, a gente tem que ficar escondido dentro de uma matazinha lá, porque a gente Caraca, tava velho. dentro de um condomínio, a gente passou a noite lá. E saiu no dia seguinte. Caraca, bicho. Pô, bicho, eu nem sei. Dentro do... Ou conseguiram ir pra algum lugar sólido? Não, você tinha aqueles condomínios, né? Você tinha as guaritas. Pô, parecia jogo de stealth que tu tem que ficar, tá ligado? Se escondendo o tempo todo. Caraca, Aí você tinha uma mané. matazinha na praia, que a gente entrou. A Tipo, gente conseguiu invasão, ficar né? lá. Tipo... Pô, não é uma sobrevivência. Caraca, mano. Eu acredito que se eu chegasse e falasse pro cara, meu irmão, a gente naufragou aqui, cara. A gente não tem como sair. Pô, a gente foi jogado pela onda, cara. A gente pegou a onda, foi lá, foi com caiaque, Mano, com e tudo. bateu a sensação, cara, vou morrer. Eu vou bater, Cara, não? não, porque eu tava de colete. Aham. Mas, tipo, acabou, ferrou. Pegar as coisas, vou pra casa. Triste, Vou prejuízo. chorar. Perdi meu celular. Aham. Tá ligado? Molhou o celular. Nem molhou, estragou. cara. Eu já perdi uns 3 celulares nessa brincadeira aí. Entendeu? Mas esse perrengue foi bizarro. Cara, teve um perrengue. Caramba, cara, teve um perrengue que eu passei em Cacaria. Você conhece, sabe onde é que é Cacaria? Eu já vi, já passei passou. por Cacaria, li a placa. Se você Cacaria. passar por Cacaria, você vai olhar pro seu lado direito, você tem uma represa gigantesca. Você não consegue ver o fim dela. Nesse rolê, eu fui até pescar. Eu fui, pô, tô fazendo nada, tô de férias. Acho que era feriado, eu não lembro se era férias. Vou pescar aqui. E eu tenho uma mania maravilhosa, depois que eu perdi o celular, de não levar celular e não avisar ninguém onde eu tô. Eita. Pessoal desesperado atrás de tu. Ah, cara, eu fui, tipo, acordei, tipo, 6 horas da manhã, cara. Aí eu coloquei o caiaque no carro, é perto daqui dá uns 45 minutos. Aham. É antes de subir a serra. E lá é muito maneiro, é muito grande. Cara, é uma parada que facilmente você pagaria pra fazer. Aham. E quase ninguém conhece. A galera da pesca conhece legal. E eu desci lá, cara, coloquei o caiaque, fui lá, tem várias ilhazinhas fluviais. Você para nas ilhas, curtindo e tal. Eu levei uma garrafa de água e um pacote de biscoito recheado. Tá ligado? E eu lá remando o dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. Parava, comia uma parada, dormi, parei numa ilha, tirei um cochilo. Acordei, porra, cara, acho que tá ficando tarde. Só que a parada é muito grande, com muita ilha, eu me perdi, cara. Sem Eu celular. me perdi sem celular, Nossa. sem nada. Eu, caramba, cara. Comecei a remar. Eu nem sabia que eu tava perdido. Eu, pô, vou embora. Eu fui, apontei pra onde eu achei que E eu tava. você ficou tranquilo nessa situação? Não. Desesperado. Isso, pô, eu acho, cara. Eu ia falar, cara, você tem um então- autocontrole gigantesco, porque como é que então- você passa por uma situação dessa e fica Não, tranquilo? cara, quase Eu que eu já- chorei, cara. Foi bizarro, cara, porque eu apontei e fui remando. Pô, tô cansado, cara, tô remando pra caramba. De repente, quando eu vejo, eu bato de cara com a represa. Que era o final, eu tinha que remar tudo de volta. Cara. Isso já devia ser umas 5 horas, cara. Ia Já ia escurecer. ser. Puta merda, vai escurecer, cara, voltar. Comecei a remar, o que aconteceu? Choveu.
Nossa. Choveu. Cara, começou a chover. Eu tive que parar numa ilha. Pô, eu fiquei embaixo da árvore assim, tomando chuva. Sem celular, sem Tristão, nada. irmão, tristão. Vou dormir nessa merda. Cheio de fome, maluco. Não tem água. Tristão, cara. Eu já sentei, já fiquei desolado, tá ligado? Desolado. Cara, desolado, chovendo, começando a anoitecer, cara. Aí quando anoiteceu, eu vi que dava pra ver o farol dos carros. Aí eu, porra, entrei no caiaque, meu irmão, última esperança. Não vou parar, não vou parar. Consegui, cara. Consegui. Mas eu cheguei já embaixo da Dutra, né, cara? A gente entra embaixo da Dutra. Aham. Cheguei embaixo da Dutra, já era umas 7 da noite, cara. Que isso, Já era meu umas irmão, 7 tá da noite. Meu irmão, maluco. quando eu cheguei, eu deitei e fiquei... eu vou dormir em casa. Voltei, entrei no carro. Fiquei um tempinho lá até recuperar força. Botei o caiaque, mano. Parei no Habib, vim dar 50 esfirras aí. Irmão, foi perrengue. Eu achei que eu fosse passar a noite lá. Achei que eu fosse passar a noite lá. E de noite tem a vida, né, cara? Vida selvagem à noite. Então tu ouve, meu irmão, vários barulhões na água. Tem uma história Isso, bizarra cara. de bike também, que tu se perdeu, não tem? Algumas, Numa cara. trilha que você, sei lá, aconteceu um bagulho. Acho que tu me contou um Pô, bagulho cara, desse. eu me perdi. Não, então, cara, então, teve uma. Mas não foi de assustador, assim, que eu ia ficar perdido. Foi que eu peguei um caminho que eu ia demorar pra caraca. Eu fiz um bike trip na Chapada Diamantina, que foi melhor do que na Ilha de Páscoa, inclusive. Uhum. Eu fiquei 10 dias, passei pela Chapada Diamantina toda, passei por umas 6 cidades diferentes. Gerei o platô, né, que eles têm lá todo. E daí eu lembro que eu saindo de uma cidade chamada Lençóis. Conhece essa cidade de Lençóis? Lençóis é onde morou o Jimmy Page, cara. Caraca! Sabia disso? Não. Pode Então, crer, esse cara Lençóis, vivia Bahia. no Brasil, na Jimmy Bahia. Page morou lá, Caraca, tá maneiro. ligado? Aí eu saí de Lençóis e eu tinha que ir pra um lugar. Cara, eu esqueci. É a pior que a cidade. Aí você tem o ponto que é a cidade mais famosa lá. Uhum. Eu esqueci o nome agora, cara. Eu vou lembrar daqui a pouco. E daí você tinha 2 lugares. Pela BR, que ia dar uns 80 quilômetros. E você tinha uma trilha que ia dar muito menos. Uhum. Só que, meu irmão, a trilha você não pedalava, cara. Eu botei 90% do tempo, eu botei a bike nas costas e fui andando. Aí eu ficava perdido lá, pra onde eu tô. Eu tinha que olhar no mapa. Aí eu saí de Lençóis, tipo 8 da manhã. Voei pra Salvador. De Salvador eu peguei um ônibus pra Lençóis. De noite, né? Tipo, pela madrugada toda, eu cheguei lá 6 horas. Tomei um café, comi uma parada. Montei a bike, né? Que a bike vai no bag lá, toda desmontada e tal. Aí saí 8. Aí eu tava calculando chegar depois do almoço. Entendeu? Eu fui chegar 8, 9 horas da noite, cara. Foi muito chão, muito muito atraso. chão, muito chão. Cara, eu esqueci o nome do lugar. É o lugar mais conhecido da Chapada, cara. Se você colocar. Onde ficar? Chapada Diamantina, o primeiro lugar. Agora eu tô esquecendo. Mas foi bizarro, foi bizarro. Cheguei à noite cansado, todo marcado, cara, de espinho. Isso foi perrengue pra caraca. Cara, que sinistro. Mas, pô, agora me perder, eu não tô lembrando de algum lugar que tenha batido esse desespero. Essa parada do caiaque, acho que foi o bagulho mais desesperador que rolou mesmo, Que cara. isso, bicho. Que Eu achei que eu ia doideira. virar comida de onça. Sinistro. Cara, e o que você tirou, assim, de ensinamento sobre você mesmo, sobre o mundo, nessas viagens, assim, um papo mais filosófico, assim? Porque a vida é uma só, cara. A vida é uma só. A gente tem que fazer aquilo que a gente ama. E não somente viagem, cara. Você ama música, você tem que viver o que você ama. Uhum. Você ama, meu irmão, sei lá, passar um tempo com a tua família, você vai viver isso da melhor forma possível, entendeu? Forte. Então é isso que eu aprendi, entendeu? A gente tem que fazer isso. Não adianta você, passar a vida inteira. Isso nem tá relacionado a dinheiro, a nada disso não, mas não adianta você passar a vida inteira só esperando que o seu futuro vai ser melhor e você esquece o presente, cara. Entendeu? Então, se você ama alguma coisa, você viva essa coisa com a melhor intensidade possível. A intensidade que Uhum. seja mais saudável pra fazer, pra você. Entendeu? É isso que eu aprendi, cara. Maneiro É isso que eu demais. aprendi. Como você falou da música, eu queria que você contasse, só pra ficar registrado na humanidade, como que você se tornou baterista em uma Pô. semana. Acho que foi em um dia, cara. Em um dia, né? Pô, cara, então.
minha adolescência, 14, 15, 16 anos, eu e Tom, meu irmão, a gente tinha banda de hardcore californiano, no FX, Bad Em Religion, pleno Nova Iguaçu. em plena Nova Iguaçu, hardcore californiano Nova Iguaçu, entendeu? Hardcore californiano do Havaí, Havaí Iguaçu. Aí, cara, então, aí eu lembro que a gente tinha, pô, sempre, acho que até hoje, né, cara, eu tô fora da música há um tempo, mas até hoje deve ser muito ruim de você conseguir baterista, né? Até hoje é um trabalho difícil. complicado. Hoje em dia, com as Ba- igrejas, se Com encontra as mais igrejas sempre baterista. tem alguns bateristas Mas assim, sobrando. ainda, eu acho que guitarrista, tu sacode a árvore e cai 3. É. Mas agora batera é um pouquinho mais difícil. Inclusive, ele virou guitarrista. É. Aí, cara, não, eu era guitarrista antes, aí a gente Mas tocava numa... tu foi eu era guitarrista antes antes. de ser baterista. Só pode era crer. ruim, mas eu era guitarrista. Aí, cara, eu lembro, cara, que a gente era muito fissurado, tipo, a bateria, cara, dessas bandas é difícil, sabe? É uma levada muito rápida e tal. E eu ouvia isso o tempo todo, 24 horas por dia. Pedal dobrado e tal. Aham. E eu, porra, ouvia isso 24 horas por dia, cara. 24 horas por dia. E daí a gente teve uma banda com um amigo nosso, Eduardo. Ele foi pra São Paulo e ele deixou a bateria lá em casa. Toda desmontada, cara. Toda desmontada. E a gente naquela de, pô, montar banda. A gente teve lembra de um projeto que a gente queria montar chamado Click? Tu Lembro. lembra? E era uma parada que a gente, pô, meu irmão, tá Era bom meio pra caralho. Satanic Surfers, né? Meu irmão, era bom pra caraca, mas não tem baterista. Eu vou montar essa parada aqui. Eu montei a bateria. Pô, eu sentei, cara, aí tinha essa banda que a gente gostava. Eu toquei o CD do início ao fim, cara, no primeiro dia. Caraca, eu não sabia, tipo, a perna, o kick totalmente independente da caixa e tal. Pedal dobrado, cara. Que isso, Eu cara? te juro, cara, eu te juro. Sem nem saber o que sem era nem isso, saber o tá que ligado? era Isso que era isso. mais absurdo. Pô, mano, porque, tipo assim, o início, eu toco batera também. Uhum. O início você vai tocar bumbo junto com caixa, bumbo de... Não, totalmente. Tirou ele de ouvido ali, é isso. Tipo, tava no subconsciente, sabe? Caraca, Tava no velho. subconsciente. Tipo, a galera que bate a cabeça e começa a falar outra língua. Tá ligado? Já viu esses casos? É mesmo, mano. Foi surreal, cara, surreal. E daí a gente começou a tocar com uma banda que eu era baterista. Foi a banda que a gente mais viajou, cara. Era baterista e cantava. É, mano. E aprendeu a Era tocar bateria em uma baterista e semana. cantava. E ainda Foi por cantava aí. ainda. Foi por aí, foi uma experiência maneira. Bizarro. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma pressão ferrada, né? Neuroplasticidade é o nome disso, cara. É muito fácil você aprender qualquer coisa quando você é novo. Depois... Pois é. Cara, e assim, dica pra galera iniciante de viagem. O que você tem pra dar pra essa galera? Então, você vê, cara, depende do orçamento da pessoa, como eu falei. Uhum. Tipo, eu nunca, pô, não sou rico, cara. Eu sou um trabalhador como todo mundo e tal, que eu tenho uma paixão e faço a coisa, sabe? Mas é Uhum. aquilo, cara, você vê o que cabe no teu orçamento. Qualquer lugar que você for, cara, entendeu? Vai valer a pena. A minha dica, pô, viagem internacional, se você, mais uma vez, se você não é um cara que tem a facilidade de ir pra qualquer lugar, pô, viaje à América do Sul, cara. Uhum. A América do Sul é um lugar fantástico. A Argentina tem lugares fantásticos. O Chile tem lugares fantásticos. Peru, você tem uma cultura fantástica. Bolívia também, entendeu? Colômbia, cara. Você acha que é mais fácil Tem viajar Cartagena. sozinho ou viajar em grupo, em dupla? Depende do teu grupo, depende da tua dupla. Uhum. Se você tem uma pessoa com a mesma pegada que você tem que ter uma pessoa que tem o mesmo perfil de você, Certo. entendeu? Se não adianta você chegar, porra, cara, eu vou ficar num hostel aqui baratinho de $20 à noite, porque eu quero festa, porque eu quero conhecer pessoas novas, e a outra pessoa quer tranquilidade, quer um quarto isolado pra ela e tal. Uhum. O que não tem problema nenhum. Sim, Que sim. não tem problema É nenhum. só mas são perfis. alinhar com a pessoa certa. Sim, sim. Aham. Então, você vai fazer isso, você vai ter dor de cabeça, entendeu? Mas Uhum. se for a pessoa que tá alinhada contigo, cara, vai em dupla, vai em trio, Uhum. o que for. O lance é não ficar em casa, meu irmão, no celular o tempo todo, vendo televisão, vendo Pode sua crer. vida passar, entendeu? Aham. Esse é o grande lance. É o grande lance. Ou, Maneiraço. cara, conhece o Brasil, bicho. O Brasil é bonitão, cara. É bonitão. Uhum. Entendeu? As últimas viagens que eu tenho, agora eu tenho uma filha, o Wellington sabe. Então não dá pra ficar longe de casa. Entendeu? O que a gente faz é viajar perto do Rio, cara. Minas, eu tenho viajado pra caramba pra Minas. Entendeu? Eu tenho viajado pra algumas cidadezinhas também interioranas de São Paulo. E você pega final de semana, pega mais dias? Hoje a minha filha tá com 2 anos. Aham.
Então, muito provavelmente, até os 3, 4 anos, eu não vou fazer nenhum tipo de viagem de ficar um mês longe dela, entendeu? Então a gente faz isso, cara. Final de semana, entendeu? Um feriado prolongado. Aham. Mas é maneiro, às vezes é tão maneiro quanto você pegar, pô, fazer isso numa cidade fora do Brasil, cara. Uhum. Entendeu? Quais são os destinos que você tem aí na cabeça que você ainda não fez, que tu vai fazer? Tem Que eu vou o fazer, sonho cara. de fazer? Aham. Então, eu tenho aqui. Cara, eu tenho vontade de conhecer. Os únicos lugares que eu não fui na América Latina. América Latina não, perdão, na América do Sul, tá? São as 2 Guianas, né? E Suriname. Mas assim, eu não tenho vontade, ser sincero, sincerão, e Paraguai também. Eu não tenho vontade de ir para esses lugares. Então, o único destino assim que eu quero muito ir é o Equador, na Ilha de Galápagos. Eu preciso ir para Galápagos, cara. E esse vai ser o primeiro. Sim. Pá. E de repente, quando eu tiver mais velho, mais coroa, fazer uma Eurotrip, ir lá para Roma. Engraçado, na Europa, eu só conheço a França. Eu só fui pra França, já rodei lugar pra caramba, mas na Europa, só França que eu conheço. Aí, de repente, quando eu tiver mais coroa, eu dou um rolê lá fazer aquela Eurotrip clássica. Uhum. Alemanha, França, Espanha, Portugal. Pode As crer. paradas assim, conheci umas velharias de lá. Maneiro, maneiro. Então, Cara, por mim, é isso. É isso. Pô, maneiro demais, cara. Maneiro pô, cara, demais. também. Curti Eu muito. ficaria aqui, meu irmão, a noite toda trocando ideia com vocês aqui, cara. Me deu assim, acendeu uma chama. Até eu fiquei com vontade de sair de casa. Pô. Não, o grande lance é isso, cara, essa troca, né, cara? Com certeza. Compartilhar as experiências aí, cara. Eu fico agradecido pra caramba aí pela oportunidade. Pô, muito bom estar aqui com vocês, cara. Muito bom de verdade. E você quer deixar alguma rede social ou você é totalmente fora dessa parada? Cara, então, eu tenho meu perfil pessoal, Uhum. Instagram, @LeDaMota, _da_Mota. Tem foto das minhas viagens, tem vídeo, muita coisa de caiaque, inclusive, tá? Porque, cara, esse é o grande lance. Eu peguei uma geração antes das redes sociais. Você tá entendendo? Quando eu comecei a viajar, era Orkut, cara. Pode crer. Entendeu? Então eu não fiz, cara. Não tive canal no YouTube, não tive nada. Na verdade, eu já participei de canais, esse canal de remo, por exemplo. Mas a maioria dos meus registros são na rede pessoal mesmo. Entendeu? Na rede pessoal. Mas tem muita coisa lá, cara. Se a galera quiser seguir, vai ver bastante coisa das Sim, suas vai, com viagens e certeza. tudo mais. Com certeza, com Então, certeza. show de Bastante bola. coisa. Bastante Então, coisa galera, mesmo. sigam aí pra acompanhar, ficar por dentro das viagens. E é isso. Não se esqueçam também de se inscrever no canal do Vinil, no perfil do Vinil. Curtir lá, seguir, no caso, né? Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu. Valeu.